Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante por uma das passagens mais intrigantes e, convenhamos, obscuras do Antigo Testamento. O nosso foco principal é o capítulo 19 do livro de Números. Sabe aquele tipo de texto que parece totalmente confuso à primeira vista? Pois é. Mas, na verdade, ele esconde um projeto simplesmente formidável sobre o que realmente significa santidade. Então vamos juntos tentar entender como essa lei super antiga acaba revelando verdades teológicas profundas pra gente. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Pensa aqui comigo. Como é possível que uma lei tão peculiar, digamos assim, ditada há milênios no meio de um deserto, exigindo o sacrifício de uma vaca vermelha, carregue a chave para verdades teológicas tão vitais? Parece até coisa de filme, né? Mas a verdade é que esse ritual não é só um eco esquecido do passado. Ele é tipo um quebra-cabeça histórico que foi meticulosamente desenhado. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Nós vamos passar por 5 pontos. O contexto da morte, depois o ritual da novilha vermelha, na sequência o paradoxo da purificação, aí a gente chega na conexão com Cristo e, para fechar, as lições para os dias atuais. Vamos lá? Ponto 1. O contexto da morte, a realidade da jornada no deserto. Para a gente conseguir compreender a urgência da novilha vermelha, é absolutamente crucial entender o que estava em jogo para esses israelitas peregrinando no deserto. Olha só o tamanho do problema que a gente tem aqui. De um lado da balança, a gente tem a santidade absoluta de Deus. Um Deus perfeito, irrepreensível, habitando literalmente no meio do seu povo. Mas, em total contraste do outro lado, a gente tem a dura e crua realidade de um povo no deserto, onde a morte era inevitável. E tem um detalhe, a morte era vista como o ápice, o topo máximo da impureza. Uma divindade santa jamais poderia conviver com essa contaminação constante. Então precisava existir algum sistema rigoroso para lidar com isso. E as regras, pessoal? As regras eram absurdamente restritas. A contaminação pela morte era um negócio muito amplo e que atingia todo mundo num piscar de olhos. Tipo assim, bastava alguém morrer dentro de uma tenda e qualquer pessoa que pisasse lá dentro ou até mesmo qualquer vaso que tivesse ficado destampado ali, já era, ficava impuro. Tocar num osso humano, encostar sem querer num túmulo ou passar perto de um cadáver num campo aberto, tudo isso já era suficiente para separar a humanidade da presença divina. A morte espalhava-se impureza como se fosse uma sombra mesmo, sabe? Afastando completamente as pessoas do acampamento e de Deus. Vamos para o ponto 2, o ritual da novilha vermelha, a solução altamente específica de Deus. Bom, se o problema era drástico, extremo e praticamente impossível de evitar, a solução que o Senhor iria providenciar precisava ser algo muito raro e com um poder purificador gigante. E isso ilustra de um jeito brilhante o nível de exigência de Deus. Olha a sequência da coisa. Primeiro, exigia-se uma novilha vermelha impecável, sem qualquer mancha, e que nunca jamais tivesse usado uma canga de trabalho, ou seja, integridade física total. Segundo passo, o sacrifício nem acontecia no altar comum, ele rolava lá fora do acampamento para afastar bem a impureza. No terceiro passo, o sangue era aspergido 7 vezes em direção à tenda do encontro, e no quarto passo, o animal inteiro era queimado. Literalmente uma exigência de perfeição absoluta em cada etapazinha do processo. E tem mais, tá? Durante essa queima, uns elementos simbólicos bem específicos eram jogados ali no fogo. Os pesquisadores, como o Walton e a equipe dele, ajudam a gente a decodificar isso tudo. A madeira de cedro, por exemplo, foi escolhida por ser uma madeira muito resistente e duradoura. O isopo já era aquela planta típica, muito usada para aplicar líquidos rituais. E a lã vermelha, ela funcionava como um super símbolo visual de sangue e de vida. Então imagina tudo isso se misturando às cinzas para criar uma substância com um baita poder simbólico contra a contaminação da morte. O que nos leva ao ponto 3. O paradoxo da purificação, o mistério das cinzas. O ritual está feito, as cinzas estão lá recorridas. Mas é justamente no uso delas que a gente esbarra num mistério teológico fascinante. Agora, o que é realmente interessante aqui, e o estudioso Eugene Merrill chama muita atenção para isso, é o paradoxo da coisa. Pensa bem na dinâmica. A pessoa que estava contaminada recebia a água feita com essas cinzas e, pronto, ficava pura de novo. Mas o sacerdote, ou o assistente que conduzia o ritual e manuseava as cinzas, que estava puro, acabava ficando temporariamente impuro até o pôr do sol. Dá para acreditar? O próprio agente da purificação puxava a impureza para si mesmo ao lidar com o sagrado só para que o necessitado pudesse ser restaurado. É uma transferência espiritual muito doida.
E não era um passe de mágica imediato, não. Para que a restauração fosse completa, a água da purificação precisava ser cuidadosamente aspergida sobre a pessoa contaminada em dias muito específicos, no 3º e no 7º dia. Só depois de seguir à risca esse calendário divino e de lavar suas próprias roupas é que a pessoa era finalmente declarada pura de novo. Se liga nas consequências de ignorar esse processo, porque o negócio era muito sério. Se alguém se recusasse a buscar a purificação, essa pessoa era simplesmente cortada da comunidade. E por que isso? Porque a impureza de um só indivíduo ameaçava a santidade de todo o tabernáculo e a segurança do acampamento inteiro. A pureza, galera, não era só um banho espiritual particular, era uma responsabilidade completamente coletiva. Chegamos então ao ponto 4, a conexão com Cristo, o cumprimento tipológico final. Vamos avançar e ver como tudo isso constrói uma ponte direta com o Novo Testamento. Porque essa lei antiga nunca foi só sobre uma vaca vermelha. O paralelo aqui é absurdo de tão exato. Pensa comigo, a novilha vermelha tinha que ser totalmente sem defeito e nunca ter levado uma canga nas costas, certo? Jesus Cristo foi totalmente sem pecado, consagrado de forma exclusiva à vontade de Deus. A novilha precisava ser sacrificada lá fora, longe do acampamento, para afastar a impureza. E Jesus, ele foi levado exatamente para fora dos portões de Jerusalém e crucificado lá, carregando toda a contaminação do mundo sobre os próprios ombros. Esse projeto do passado se encaixa como uma luva no sacrifício definitivo de Cristo. O autor do livro de Hebreus consolida isso de uma forma simplesmente espetacular. Ele diz: se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo. O argumento bate forte na tecla de que se o ritual do Antigo Testamento já conseguia limpar o exterior da pessoa daquela impureza cerimonial, imagina então o poder do sacrifício de Cristo. É ele que limpa a nossa consciência de forma eterna. Então, o ponto crucial de toda essa nossa análise é este: a morte, que no meio daquele deserto era um muro intransponível que afastava a humanidade de Deus, foi derrotada. Caiu por terra. O sacrifício perfeito resolveu o problema supremo da morte de forma permanente. E hoje, nós temos um acesso direto, confiante e totalmente livre ao santuário celestial. É uma virada de jogo inacreditável. Ponto 5. Lições para os dias atuais. Reverência, graça e comunidade. Afinal de contas, como é que um texto cheio de rituais milenares pode ter alguma aplicação prática na nossa vida espiritual hoje em dia? Sintetizando tudo o que a gente viu aqui, tiramos lições super valiosas. Primeira, Deus leva a santidade muito a sério. Não dá pra gente se aproximar da divindade de qualquer jeito, sem dar o devido valor. Segunda lição, a pureza não é algo automático. Ela depende puramente da graça de um sacrifício que a gente jamais conseguiria fazer com as nossas próprias mãos. Terceiro, lidar com o que é sagrado exige reverência, exige muito respeito. E por fim, lembra do acampamento? O nosso estado espiritual particular não afeta só a gente, ele transborda e afeta todo mundo ao nosso redor. E isso me deixa com uma pergunta muito instigante para encerrar. Se o próprio Deus providenciou desde a antiguidade e através de tantos detalhes minuciosos o meio absoluto para a nossa purificação, que culminou no sacrifício de Cristo, então como é que nós devemos responder hoje a esse sacrifício perfeito? É, sem dúvida, algo para se pensar muito. Valeu demais pela companhia e mais essa explicação. A gente se vê por aqui. Até a próxima.